A mansão abandonada. Era uma noite escura e chuvosa, quando um grupo de 5 amigos decidiu explorar uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. A mansão, conhecida como a Mansão dos Horrores, era envolta em mistério e histórias macabras. As lendas urbanas contavam sobre tragédias inexplicáveis que haviam ocorrido ali e sobre almas perdidas que assombravam o local. Curiosos e movidos pela adrenalina, os amigos se reuniram em frente à imponente mansão. Suas janelas estavam quebradas, a madeira da fachada estava apodrecida e a vegetação ao redor crescia de forma desordenada, dando à mansão um ar ainda mais sinistro. Cada um dos amigos trazia consigo uma lanterna, pois sabiam que a eletricidade já havia sido cortada há muito tempo naquela propriedade abandonada. Os corajosos exploradores abriram o portão enferrujado e avançaram pelo caminho de pedras até a entrada principal da mansão. Ao passar pela porta de madeira rangente, eles foram recebidos por uma atmosfera sufocante. O odor de mofo e decadência impregnava o ar, enquanto a escuridão engolia a luz das lanternas. Os amigos sentiram um calafrio percorrer suas espinhas, mas mantiveram a coragem e prosseguiram. Passo a passo, eles exploraram os corredores escuros da mansão, cujas paredes descascadas e fotografias antigas desbotadas testemunhavam tempos melhores. O som da chuva batendo nas janelas era o único ruído que os acompanhava, enquanto avançavam mais fundo naquele lugar sombrio. Em meio aos cômodos empoeirados, encontraram móveis cobertos por lençóis, como se esperassem por alguém que nunca mais voltaria. A sensação de que estavam sendo observados começou a se instalar-me, mas eles se convenceram de que eram apenas os sons do vento e da chuva ecoando pelos corredores vazios. Enquanto seguiam adiante, os amigos ouviam um leve rangido no assoalho de madeira, como se algo se movesse nas sombras. Os sussurros sussurrantes começaram a se tornar audíveis, aumentando o desconforto que já sentiam. Eles trocaram olhares preocupados, mas nenhum deles queria ser o primeiro a admitir que talvez houvesse algo de sobrenatural naquela mansão abandonada. No entanto, eles não podiam negar o sentimento de inquietude que os envolvia. A cada passo que davam, parecia que o peso do passado sômbrio da mansão caía sobre seus ombros. Aquela aventura que começou com uma dose de curiosidade agora se tornava uma jornada em um território desconhecido, cheio de mistérios e perigos inimagináveis. Com o coração acelerado, os amigos decidiram seguir em frente, desvendando os segredos ocultos da Mansão dos Horrores. Mal sabiam eles que as verdadeiras sombras e terrores que habitavam aquele lugar seriam revelados nos capítulos seguintes, mergulhando-os em uma história sombria de arrepiar a espinha. Capítulo 2. Os sussurros na escuridão. À medida que os amigos adentravam mais fundo na mansão abandonada, a atmosfera sombria e opressiva se intensificava. Os corredores estavam cada vez mais escuros, iluminados apenas pelas lanternas trêmulas que tremeluziam nas mãos dos exploradores. O silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva lá fora e pelos sussurros enigmáticos que pareciam ecoar pelo ar. Os sussurros, inicialmente ininteligíveis, cresciam em volume e clareza à medida que os amigos avançavam. Eram vozes sussurrantes, mas sem fonte aparente. Às vezes, pareciam risos distorcidos, enquanto em outros momentos eram murmúrios agourentos e incompreensíveis. O medo começou a se instalar nos corações dos exploradores, deixando-os inquietos e com os nervos à flor da pele. Os amigos trocavam olhares tensos, buscando conforto e coragem uns nos outros. Tentavam convencer-se de que os sussurros eram meros truques da mente, fruto da imaginação estimulada pelos rumores sômbrios que cercavam a mansão. Porém, havia algo naquelas vozes que parecia transcender a explicação racional. À medida que avançavam pelos corredores, a sensação de serem observados intensificava-se. Sombras pareciam dançar na periferia de sua visão, mas quando eles viravam a cabeça para olhar, nada havia além da escuridão imperturbável. A cada passo, o desconforto aumentava, fazendo-os questionar sua sanidade e a sabedoria de sua escolha. De repente, um dos amigos parou abruptamente, com os olhos arregalados fixos em um ponto à frente.
O grupo se aproximou, seguindo seu olhar assustado, e viram uma figura sombria na extremidade do corredor. O vulto estava parcialmente escondido pela escuridão, mas era suficiente para provocar arrepios e aumentar a sensação de opressão. O silêncio pesado foi quebrado por um sussurro profundo e arrepiante que ecoou pelo corredor. Saia, antes que seja tarde demais. Era uma voz rouca e carregada de desespero. Os amigos ficaram petrificados, incapazes de processar completamente o que estavam testemunhando. O aviso parecia ser tanto um pedido de ajuda quanto uma advertência sinistra. A figura sombria desvaneceu-se lentamente, mergulhando na escuridão como se nunca tivesse estado lá. Os amigos trocaram olhares confusos e aterrorizados. Eles sabiam que era hora de tomar uma decisão: continuar avançando na escuridão da mansão, enfrentando o desconhecido, ou voltar atrás, fugindo dos segredos e horrores que a mansão escondia. A curiosidade e a determinação falaram mais alto, e os amigos decidiram continuar sua exploração sombria. Mas os sussurros e as sombras que o cercavam eram um prenúncio do terror que estava por vir. Agora, mais do que nunca, eles se prepararam para enfrentar as profundezas perturbadoras da Mansão dos Horrores e descobrir a verdade por trás de seus segredos ocultos. Capítulo 3 A Descoberta Macabra. Com coragem renovada e lanternas firmemente seguras, os amigos continuaram sua exploração pelos corredores assombrados da Mansão dos Horrores. Os sussurros e as sombras perturbadoras pareciam acompanhá-los a cada passo, aumentando a tensão e a sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado. Enquanto percorriam um corredor coberto de retratos desbotados e móveis empoeirados, um dos amigos avistou um objeto esquecido em uma estante. Era um antigo diário, empoeirado e desgastado pelo tempo. Intrigado, ele o pegou e, com cuidado, começou a ler suas páginas amareladas. As palavras escritas no diário revelaram uma história macabra que envolvia a antiga família que morava na mansão. Os relatos detalhavam eventos sobrenaturais perturbadores e mortes trágicas ocorridas no local. Fantasmas, possessões e acontecimentos inexplicáveis eram descritos em detalhes aterradores. À medida que os amigos se aprofundavam na leitura, eles começaram a perceber a terrível conexão entre os sussurros que haviam ouvido e a história sombria que se desenrolava no diário. As vozes que ecoavam pelos corredores pareciam ser as vozes das almas atormentadas dos antigos moradores da mansão, clamando por redenção ou desejando arrastar outros para o mesmo destino trágico. O diário continha descrições de rituais misteriosos realizados na mansão, envolvendo símbolos e invocações obscuras. Eles perceberam que a mansão estava impregnada de uma energia maligna, alimentada por esses rituais sômbrios e pela tragédia que havia se desenrolado dentro de seus muros. O conhecimento adquirido no diário despertou uma mistura de fascínio e horror nos amigos. Eles sentiram um senso de responsabilidade crescer dentro deles, como se fosse seu dever desvendar o mistério da mansão e encontrar uma maneira de libertar as almas aprisionadas ali. Enquanto continuavam sua jornada, os amigos começaram a encontrar mais pistas e evidências espalhadas pela mansão, confirmando as histórias macabras narradas no diário. Marcas estranhas nas paredes, objetos com significados sinistros e vestígios de sangue tornaram-se provas tangíveis da escuridão que permeava aquele lugar. Cada descoberta alimentava ainda mais sua determinação de descobrir a verdade e encontrar uma maneira de enfrentar o mal que assolava a mansão. Eles sabiam que a tarefa não seria fácil. Mas o desejo de trazer luz aos segredos sômbrios era mais forte do que qualquer medo que os acometesse. Com o diário em mãos e a determinação em seus corações, os amigos se prepararam para enfrentar os próximos capítulos dessa história sombria. Eles se tornaram os portadores da verdade, carregando o fardo de revelar os segredos ocultos da Mansão dos Horrores e, esperançosamente, trazer paz às almas que lá estavam aprisionadas. Capítulo 4 A Presença Invisível. Os amigos avançaram pela Mansão dos Horrores, determinados a desvendar os mistérios sômbrios que a assombravam.
A cada passo, a atmosfera ao redor parecia pesar ainda mais, e a sensação de serem observados tornava-se quase insuportável. Sombras fugazes continuavam a dançar nas bordas de sua visão, movendo-se rapidamente, como se tivessem vida própria. No entanto, sempre que tentavam fixar os olhos nelas, as sombras desapareciam, deixando para trás apenas a escuridão impenetrável. Os amigos começaram a se questionar se estavam ficando loucos ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo na mansão. O medo se misturava com a determinação, mas eles sabiam que não podiam recuar. O mal que assombrava aquele lugar precisava ser enfrentado. Enquanto exploravam mais a fundo, a presença invisível parecia intensificar-se. Os amigos sentiam como se estivessem sendo observados a cada movimento que faziam. Eles podiam ouvir respirações sussurrantes próximas, mas ao virarem-se, não encontravam nada além do vazio e do silêncio perturbador. A tensão era palpável. Cada passo cauteloso ecoava pelos corredores sômbrios, alertando-os para a proximidade do perigo. À medida que se aproximavam de um salão amplo, uma rajada de vento gelado passou por eles, extinguindo momentaneamente as chamas das lanternas. Em poucos segundos, a iluminação retornou, mas a presença invisível parecia ter se intensificado. Os amigos compartilhavam olhares nervosos, buscando apoio uns nos outros, enquanto lutavam para se manterem focados e corajosos. Eles sabiam que havia algo além de sua compreensão ali, algo que ultrapassava a explicação racional. De repente, uma voz sussurrante e arrepiante ecoou pelo salão vazio. "Vocês não deveriam estar aqui. Saiam enquanto podem." Era uma advertência sinistra, cheia de uma angústia inimaginável. Os amigos trocaram olhares determinados. Mesmo diante do medo avassalador, eles se recusaram a serem intimidados. Decidiram enfrentar o desconhecido de frente, comprometidos em desvendar os segredos obscuros e encontrar uma maneira de libertar a mansão da opressão maligna. Avançando com coragem, eles continuaram a explorar os corredores labirínticos da mansão, enfrentando sombras e presenças invisíveis. Sabiam que a batalha pela sua própria sanidade e sobrevivência estava longe de terminar, mas sua determinação só se fortalecia a cada desafio que enfrentavam. O capítulo 4 marcou o ápice da presença invisível, instigando os amigos a lutar contra um mal indescritível. Enquanto prosseguiam em sua jornada, eles se preparavam para confrontar os horrores que os esperavam nos próximos capítulos, conscientes de que estavam se aventurando cada vez mais fundo nas entranhas perturbadoras da Mansão dos Horrores. Capítulo 5 – O Ritual Maldito. Os amigos, determinados a desvendar os segredos ocultos da Mansão dos Horrores, avançaram em sua jornada corajosa. Cada passo os levava mais fundo nos mistérios sômbrios que envolviam aquele lugar assombrado. A energia maligna que permeava a mansão era tangível, alimentada por um ritual sinistro realizado ali há muito tempo. Guiados pelo conhecimento adquirido no antigo diário, eles começaram a decifrar os símbolos e enigmas que encontraram nas paredes e objetos da mansão. Pequenos fragmentos de informações se encaixaram, revelando a existência de um ritual maldito que havia sido realizado naquele local. Os amigos descobriram que o ritual envolvia invocações obscuras e sacrifícios. As paredes da mansão estavam repletas de símbolos perturbadores, manchados com vestígios de sangue. As vítimas daquele ritual eram retratadas em fotografias antigas, cujos rostos pareciam exalar sofrimento e desespero. À medida que desvendavam os segredos do ritual, uma sensação de opressão e mal-estar se intensificava. Eles sabiam que a mansão estava impregnada com a energia do passado e que o mal havia sido desencadeado por aquele ritual sombrio. Os amigos sentiam o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Eles se deram conta de que, ao adentrarem na mansão, haviam inadvertidamente se envolvido em algo muito perigoso. Agora, era uma corrida contra o tempo para desfazer os laços sômbrios que os uniam àquela entidade maligna. Com determinação renovada, os amigos decidiram encontrar uma maneira de reverter o ritual. Eles buscaram informações adicionais, vasculhando os cantos mais obscuros da mansão, procurando por artefatos ou conhecimentos que pudessem ajudá-los em sua missão.
Cada novo achado revelava mais detalhes sobre o ritual e a entidade maligna que havia sido invocada. Eles descobriram que a mansão era um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Um lugar onde a barreira entre os dois se enfraquecia. Enquanto se aprofundavam na mansão, a presença da entidade se tornava mais palpável. Manifestações sobrenaturais ocorriam ao seu redor, testemunhadas pelos amigos em momentos de intensidade assustadora. Eles estavam cientes de que haviam despertado uma força sombria que estava determinada a arrastá-los para a escuridão. Armados com conhecimento e coragem, os amigos se preparavam para enfrentar a entidade e desfazer o ritual maldito. Eles sabiam que a tarefa não seria fácil, que enfrentariam desafios aterrorizantes e sacrifícios dolorosos. No entanto, eles estavam dispostos a arriscar tudo para trazer paz à mansão dos horrores e libertar as almas aprisionadas por aquele ritual condenado. O capítulo 5 marcou o ponto em que os amigos compreenderam a magnitude do mal que haviam enfrentado. Com as peças do quebra-cabeça se encaixando, eles estavam prontos para embarcar em uma jornada perigosa e desesperada para desfazer os laços do ritual maldito e enfrentar a entidade maligna que os aguardava nos próximos capítulos da história sombria da Mansão dos Horrores. Capítulo 6 – O Desaparecimento. O 6º capítulo da história sombria da Mansão dos Horrores começa com os amigos se preparando para enfrentar a entidade maligna e desfazer o ritual maldito que havia sido realizado na mansão. Eles sabiam que estavam se arriscando ao confrontar forças além da compreensão humana, mas estavam determinados a trazer paz àquele lugar atormentado. Enquanto se moviam pelos corredores sômbrios, seguindo pistas e símbolos encontrados nas paredes, eles começaram a perceber que a mansão parecia ter uma vontade própria. Os caminhos pareciam se deslocar. Salas antes exploradas agora levavam a lugares desconhecidos. Era como se a própria mansão estivesse brincando com eles, tornando cada passo mais incerto e aterrorizante. Em meio a essa confusão e desorientação, um dos amigos desapareceu subitamente. O grupo entrou em pânico, chamando por seu nome e vasculhando freneticamente cada canto da mansão em busca de qualquer sinal dele. Mas o amigo havia sido engolido pela escuridão, como se a própria mansão o tivesse devorado. O desaparecimento do amigo aumentou ainda mais o terror e a urgência dos demais. Eles se sentiam cada vez mais encurralados naquele labirinto assustador, onde a morte e o desconhecido espreitavam em cada esquina. O peso do perigo iminente e a incerteza de quem ou o que estava por trás dos eventos sinistros deixaram os amigos à beira do desespero. Eles decidiram que não poderiam mais confiar apenas em sua intuição e na exploração aleatória da mansão. Era necessário encontrar uma estratégia mais direcionada, uma forma de entender a dinâmica do lugar e enfrentar a entidade maligna de maneira mais eficaz. Reunindo-se em um cômodo relativamente seguro, os amigos revisitaram o diário encontrado anteriormente em busca de pistas adicionais. Eles buscaram orientação nos relatos das tragédias passadas, nas histórias dos rituais sômbrios e nas descrições dos encontros com forças sobrenaturais. Após uma análise minuciosa, eles encontraram uma passagem que mencionava um objeto antigo, um amuleto escondido na mansão. De acordo com o diário, esse amuleto possuía o poder de enfraquecer as forças sômbrias e proteger contra a influência da entidade maligna. Motivados por essa descoberta, os amigos se uniram em uma nova missão: encontrar o amuleto. Eles sabiam que essa seria sua melhor chance de resgatar seu amigo desaparecido e enfrentar o mal que o cercava. Equipados com lanternas e corações repletos de esperança e determinação, eles retornaram aos corredores escuros da mansão, desta vez com um propósito claro. Cada passo era cauteloso, cada sala examinada em busca do amuleto salvador. Enquanto se aventuravam por esse labirinto de perigos e medos, a incerteza e a sensação de perda pairavam sobre eles. Mas a chama da amizade e da coragem continuava acesa, impulsionando-os a seguir em frente em busca de respostas e uma maneira de escapar do abraço sinistro da Mansão dos Horrores.
Capítulo 7. A revelação final. No sétimo capítulo da história sômbria da Mansão dos Horrores, os amigos continuaram a busca pelo amuleto que poderia enfraquecer as forças malignas que os cercavam. Cada corredor sombrio e sala empoeirada era minuciosamente explorada, na esperança de encontrar a chave para a libertação de seu amigo desaparecido e da própria mansão. A tensão estava no ar enquanto avançavam, esperando encontrar a resposta que procuravam. Cada sombra se movendo e cada sussurro sussurrante os mantinha alerta, cientes de que o mal estava sempre à espreita. Finalmente, em um cômodo esquecido, os amigos descobriram um antigo armário trancado. Seus corações aceleraram com a possibilidade de o amuleto estar lá dentro. Com a determinação renovada, eles buscaram uma maneira de abrir o armário. Após uma busca frenética por uma chave, encontraram um objeto enferrujado no chão que parecia se encaixar na fechadura. Com um movimento lento e cauteloso, giraram a chave, abrindo as portas do armário. E lá, diante deles, estava o objeto que tanto ansiavam, o amuleto de proteção. O amuleto brilhava fracamente, emanando uma aura de poder e esperança. Os amigos sabiam que aquele pequeno objeto representava sua única chance de enfrentar a entidade maligna e trazer a salvação para si e para seu amigo desaparecido. Com cuidado, um dos amigos pegou o amuleto e o prendeu em uma corrente ao redor do pescoço. A sensação de proteção e força encheu seus corações, fortalecendo-os para o desafio final que se aproximava. Reunidos em um último momento de preparação, os amigos compartilharam suas descobertas e planos. Com o amuleto em mãos, eles se sentiram prontos para enfrentar a entidade e desfazer o mal que havia sido desencadeado pela realização do ritual maldito. Com passos decididos, eles partiram em direção ao coração sômbrio da mansão. A presença maligna se tornava mais intensa a cada passo, como se o próprio lugar tentasse impedi-los de chegar ao seu objetivo final. Enfrentando desafios assustadores e superando obstáculos sobrenaturais, os amigos chegaram à sala onde o ritual maldito havia sido realizado. Símbolos sinistros cobriam as paredes e o cheiro de energia maligna enchia o ar. Guiados pela luz do amuleto, eles começaram a reverter o ritual, desfazendo os símbolos e desmantelando a energia negativa que impregnava o ambiente. A entidade maligna parecia se contorcer e lutar contra seu esforço, tentando mantê-los aprisionados em seu domínio sombrio. Em meio a uma batalha desesperada, eles conseguiram completar o processo de reversão do ritual maldito. A sala estremeceu e as paredes pareciam gritar, enquanto a energia maligna era dissipada lentamente. Com um último suspiro de alívio, a entidade maligna foi enfraquecida e finalmente desapareceu, deixando para trás uma sensação de alívio e libertação. Os amigos se olharam, exaustos, mas com um sentimento de triunfo e resiliência. Eles haviam enfrentado seus medos mais profundos e sobreviveram à terrível jornada pela Mansão dos Horrores. Com seu amigo desaparecido de volta ao seu lado, eles deixaram a sala e a mansão para trás, carregando consigo a lembrança das provações que enfrentaram e a gratidão por terem encontrado a força para superá-las. O capítulo 7 marcou o clímax da história sômbria da Mansão dos Horrores, com os amigos conseguindo desfazer o ritual maldito e enfrentar a entidade maligna. Agora, eles precisariam lidar com as consequências de seus atos e encontrar uma maneira de garantir que o mal não ressurgisse novamente. Capítulo 8. A fuga desesperada. No oitavo capítulo da história sômbria da Mansão dos Horrores, os amigos finalmente conseguiram desfazer o ritual maldito e enfrentar a entidade maligna que assombrava aquele lugar. Com a sensação de alívio pela vitória, eles sabiam que sua jornada ainda não havia terminado. Ao deixarem a sala onde o ritual havia sido desfeito, os amigos se viram diante de uma mansão silenciosa e vazia.
A energia maligna que antes permeava o ambiente havia se dissipado, deixando para trás apenas o eco dos horrores enfrentados. Porém, eles sabiam que não poderiam baixar a guarda. Ainda havia o perigo de a entidade se reerguer e de que outros incautos entrassem na mansão, despertando novamente o mal adormecido. Com seus corações ainda palpitando de emoção, os amigos começaram a traçar um plano de fuga. Atravessaram os corredores desolados, passando por salas sombrias e escadas rangentes. Cada passo era dado com cautela, como se a mansão ainda pudesse aprisioná-los em seus domínios sinistros. À medida que se aproximavam da saída, a sensação de que algo os observava voltava a incomodá-los. Sombras dançavam ao redor, parecendo se mover em sincronia com seus passos. A escuridão sussurrava segredos sômbrios em seus ouvidos, tentando incitar o medo que eles haviam superado. Mas, armados com a coragem e a experiência que adquiriram ao longo de sua jornada, os amigos se recusaram a ceder ao terror. Eles mantiveram-se unidos, compartilhando força e determinação enquanto enfrentavam os últimos desafios que a mansão lhes reservava. Finalmente, com o último suspiro de alívio, eles viram a luz do dia brilhando além das portas da mansão. Era como se o sol estivesse esperando ansiosamente por eles, irradiando esperança e renovação. Cada um dos amigos atravessou a porta e respirou profundamente o ar fresco e puro, deixando para trás o pesadelo que haviam enfrentado. Eles olharam para trás, vendo a mansão desvanecer-se no horizonte, levando consigo os segredos e horrores que nunca seriam totalmente compreendidos. Com um misto de gratidão e alívio, os amigos se abraçaram, celebrando sua sobrevivência e a superação dos terrores da Mansão dos Horrores. Eles sabiam que, embora a história sombria tivesse chegado ao fim, as lembranças e lições daquela experiência jamais seriam esquecidas. Agora, eles enfrentavam um novo capítulo de suas vidas, carregando consigo a coragem e a resiliência adquiridas em sua jornada pela escuridão. Juntos, seguiriam em frente, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes reservasse, sabendo que haviam superado um dos pesadelos mais aterrorizantes que poderiam imaginar. Capítulo 9. O legado da Mansão dos Horrores. No 9º e último capítulo da história sombria da Mansão dos Horrores, os amigos se reúnem algum tempo depois de terem escapado do pesadelo que vivenciaram naquele lugar assombrado. Eles se encontram para compartilhar suas experiências e refletir sobre o que aprenderam com a terrível jornada que enfrentaram. Cada um dos amigos traz consigo as marcas daquela aventura sombria, tanto físicas quanto emocionais. As cicatrizes deixadas pela presença maligna são profundas, mas eles se apoiam mutuamente, buscando conforto e compreensão entre si. Enquanto compartilham suas histórias, eles percebem que não foram apenas eles que foram afetados pela Mansão dos Horrores. As almas aprisionadas naquele lugar assombrado os deixaram com uma sensação de responsabilidade para com os outros que poderiam ser atraídos para lá. Decidem, então, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para alertar as pessoas sobre os perigos da mansão e evitar que mais vidas sejam arrastadas para a escuridão. Criam um documento detalhado, relatando as experiências e advertências que vivenciaram, e se comprometem a compartilhá-lo com as autoridades e a comunidade. Os amigos entendem que a batalha contra o mal não terminou totalmente. Ainda há a necessidade de proteger aqueles que são curiosos demais, para que não sejam atraídos para o abraço sinistro da Mansão dos Horrores. Com o documento em mãos, eles se dedicam a alertar as pessoas sobre os perigos da mansão. Eles buscam meios de divulgação, compartilhando suas histórias com a imprensa, as redes sociais e a comunidade local. Seu objetivo é trazer atenção para a mansão abandonada e impedir que outros entrem em seu domínio sombrio. O legado da Mansão dos Horrores se torna um alerta para todos aqueles que ousam se aventurar em lugares desconhecidos e assombrados. A história sombria dos amigos se torna uma lição de coragem, resiliência e a importância de estar ciente das consequências de nossas escolhas.
Embora a mansão continue em pé, agora ela é lembrada como um lugar perigoso e proibido, evitado por todos que ouviram as histórias contadas pelos amigos. A cidade e seus moradores passam a proteger a mansão, isolando-a do mundo exterior para evitar que mais tragédias aconteçam. No final, os amigos encontram um sentido de propósito em sua luta contra as forças malignas da Mansão dos Horrores. Eles descobrem que, mesmo nos momentos mais sômbrios, a amizade, a coragem e a perseverança podem iluminar o caminho e trazer esperança em meio ao terror. A história sombria da Mansão dos Horrores permanecerá como um lembrete da presença do mal e da importância de proteger aqueles que estão desavisados. Os amigos seguirão em frente, carregando consigo as lembranças dessa jornada aterradora, mas também a certeza de que enfrentaram seus medos mais profundos e emergiram mais fortes do que nunca.